Oi, meu nome é Alessandra Freitas, eu sou professora e artesã na arte de crochê e tricô. Quem quiser conhecer um pouquinho do meu trabalho pode acessar minha página no Instagram, @AlessandraFreitasHandmade. Lá você vai encontrar várias peças bem legais. Hoje eu vim aqui ensinar para vocês uma peça de crochê feita com quadradinhos ou squares, como se chamam, que é esse cropped colorido ou essa versão do cropped na cor cru. Para quem não conhece o crochê, ele é feito com essa agulha em forma de gancho, é uma agulha única e com ele a gente vai tecer tramas ou rendas. Hoje no nosso curso eu vou mostrar diferentes fios, agulhas, os pontos mais básicos, como vamos fazer um quadradinho e por fim terminaremos com uma peça igual a essa. Antigamente a gente produzia muitas toalhinhas e tapetinhos em crochê. Hoje em dia você não precisa fazer só toalhinhas e tapetinhos. Existem várias receitas legais e modernas para você fazer. Esse fio de polipropileno, por exemplo, a gente pode fazer bolsas e outros artigos. Esse outro fio, que também tem uma espessura legal, é o fio de malha. Ele é muito utilizado para decoração. Você pode fazer almofadas, tapetes, os tapetes bem legais e modernos, cestos, tanto cestos para guardar roupa como cestinhos pequenos para decoração e fica muito legal também. Aí, mais tradicional, a gente tem o barbante. O barbante tem várias espessuras. Ele é um fio mais rústico e dá para você fazer tapete, susplá e outros artigos. Esses novelos aqui, eles são compostos de algodão, 100% algodão, os dois fios. O algodão é uma matéria-prima produzida em abundância no Brasil. Esse fio, por exemplo, que é mais grossinho, a gente pode fazer várias peças interessantes, como ecopads, esponjas de banho, susplás, roupas, amigurumis. Eles ficam com uma textura muito macia e não dão alergia, que é muito interessante, né? Vamos lá. Você vai encontrar uma grande variedade de fios no mercado. Fios com texturas e até elasticidade. Por exemplo, esse fio aqui, ele estica. E ele é muito interessante porque o que eu mais gosto de fazer com ele é biquíni. Não absorve muita água e seca bem rápido. Esse, por exemplo, tem um toque bem gostoso, porque ele é bem aveludado. Dá pra você fazer tanto bichinhos como peças de roupa. Esse daqui também tem um toque um pouco aveludado, só que ele é um pouco diferente desse daqui. E também dá pra fazer bichinhos e outras peças. E a gente tem as lãs. Aqui no Brasil a gente produz muita lã acrílica. O que é uma lã acrílica? A lã acrílica é uma lã produzida. Na composição dela tem um pouco de polipropileno. A lã acrílica, ela só esquenta, ela só mantém o calor. E você vai encontrar várias texturas e cores. Esse novelo, por exemplo, ele vai trocando de cor conforme você vai trabalhando. Ele é muito gostoso e macio. Esse daqui também é uma lã acrílica. E ela também é bem colorida. E vai mudando de cor conforme você vai trabalhando. Eu adoro cor. Essa lã, ela tem 40% de lã natural e 60% de lã acrílica. Ela é uma lã mista. Essa aqui é uma lã natural, de carneirinho. Ela tem essa torção diferente já pelo tingimento e pelo modo de confecção. A maioria vem embaladinha dessa forma, mas pode vir de outras. O maior benefício dela é a função térmica. Se tiver uma temperatura fria, ela vai manter frio, e se tiver calor, ela vai manter calor. Todas as lãs são legais de trabalhar e gostosas. Alguns fios você vai sentir que tem mais asperezas e outros você vai sentir que são mais macios.
mas você vai ter várias opções no armarinho para escolher. Eu trouxe algumas cores e modelos para vocês conhecerem. Você vai encontrar uma grande variedade de agulhas no mercado. Você vai encontrar agulhas acrílicas como essa, de madeira ou de bambu, anatômicas e com cabinho de borracha, e de tamanhos também variados. Como é que eu vou determinar o tamanho da minha agulha e o tamanho do meu fio? No rótulo, geralmente, deixa eu pegar um rótulo para mostrar para vocês. Aqui. Vem especificado a agulha para crochê e a agulha para tricô. É uma recomendação, não é uma obrigação. Você vai ter que testar. Se você for fazer uma roupa, é interessante usar uma agulha mais larguinha, maior. E se você for fazer uma bolsa, é interessante você usar uma agulha menor para que a bolsa fique mais firminha. Então, isso vai depender da peça, da tensão do ponto e da sua preferência. Como é que eu vou escolher? Aqui eu tenho um fio com uma espessura média. Eu vou pegar o meu ganchinho, vou pegar um gancho menor e vou encaixar aqui no meu fio. Você vai notar que na imagem o fio ultrapassou muito o gancho, então essa agulha é muito pequena para esse fio. Ela não é ideal para usar com esse fio. Se eu pegar um gancho médio e ele abraçar o fio, como está na imagem, é uma agulha que eu posso usar com esse fio. E se eu pegar um gancho maior e encaixar no fio, vai sobrar muito espaço. Então, já não é recomendado você usar com esse fio. Na nossa aula de hoje, nós vamos utilizar um fio de algodão, que é esses fios aqui. A agulha que eu vou utilizar é a agulha 3,5. Você vai notar que ela encaixa perfeitamente no fio. Eu escolhi uma agulha que fica um pouco maior, porque eu quero que a peça fique mais soltinha. E agora a gente vai no passo a passo da nossa aula. Aqui na primeira fileira a gente tem a correntinha, que é o ponto base de qualquer peça que você for produzir. Em seguida a gente tem o ponto baixíssimo, que é um ponto de finalização e acabamento. O ponto baixo, que é um ponto muito utilizado para fazer amigurumis. O meio ponto alto, o ponto alto e o ponto alto alongado ou ponto alto duplo, que são utilizadas para fazer roupas, tapetes e outras peças de decoração e vestimentas. Na nossa peça de hoje, o principal ponto que a gente vai utilizar vai ser o ponto alto e a correntinha. Vamos lá. Existem várias formas de segurar a agulha. Algumas pessoas seguram que nem um lápis, dessa forma, e outras pessoas seguram dessa forma, como uma faca. Eu vou mostrar o jeito que eu utilizo, tanto para pegar o fio quanto para pegar a agulha. Você vai abrir a palma da mão, pegar a pontinha do fio e passar por esses 4 dedos. O dedão vai dar apoio, ele vai tensionar o fio, ele vai segurar o fio. Você vai passar pelo dedo indicador, desta forma, e segurar de novo pela mão. O primeiro ponto, como é que a gente vai fazer? A gente vai passar a agulha por debaixo do fio em direção à ponta do dedo, em direção ao fio. Dá uma voltinha e ele vai formar uma argolinha. Em seguida, você vai pegar a laçadinha atrás do seu dedo e puxar pela argolinha e prender o fio. Esse é o ponto inicial. Através dele a gente vai fazer o restante da correntinha. O resto é igualzinho. Pega o fio, a laçadinha que tá lá atrás e puxa pela argolinha. Pega a laçadinha, puxa pela argolinha.
pega a laçadinha e puxa pela argolinha. Pega a laçadinha e puxa pela argolinha. Até que essa correntinha vai crescer. Ela é muito semelhante a uma trancinha. Eu vou aproximar, vou deixar ela maior e vou aproximar para vocês terem uma noção de como fica. Aqui na tabelinha a gente consegue ver bem como é que fica. Ela parece uma trancinha. Esse é o nosso primeiro ponto, é o ponto de base que a gente utiliza para fazer qualquer peça. Agora a gente vai para o segundo ponto, o ponto baixíssimo. O segundo ponto da nossa lista é o ponto baixíssimo. Nele você vai segurar a correntinha com o dedão, passa o fio pelo indicador, tensionando o fio, e começa do segundo vezinho. Esse é o primeiro, e você vai passar pelo segundo vezinho. Nesta alcinha, você introduz a agulha, busca o fio e você vai passar o fio tanto pela alcinha do vezinho quanto pela argolinha que está na agulha. E assim você vai caminhar durante todo o trajeto. Passa na primeira alcinha, busca o fio, passa pela alcinha e pela argolinha. Introduz a agulha, busca o fio, passa pela alcinha e pela argolinha. Introduz a agulha, busca o fio, passa pela alcinha e pela argolinha. Introduz o fio, a agulha, pega o fio, passa pela alcinha e pela argolinha. E assim até completar toda a sua carreira, até o final. Esse ponto é muito utilizado para fazer acabamentos ou para finalizações. E esse daqui vai ser o resultado. O próximo ponto que a gente vai aprender é o ponto baixo. Ele é muito utilizado para fazer amigurumis. Da mesma forma do ponto baixíssimo, você vai segurar a correntinha, apoiar o fio, começa do segundo vezinho, pega apenas a primeira alcinha, busca o fio, só que ao invés de passar pela alcinha e o ponto, você vai passar somente pela alcinha, ficando com duas alcinhas na agulha. Pega o fio novamente e finaliza o ponto. Passa na alcinha, forma outra argolinha, fica com duas argolinhas na agulha e finaliza o ponto. Pega o fio, duas argolinhas, finaliza o ponto. E assim até o final. Aqueles bichinhos bem fofinhos de crochê são confeccionados mais de 90% somente com esse ponto. Acompanhando a evolução dos pontos, você vai ver que ele fica bem baixinho e aos poucos ele vai aumentando até que ele fica de um tamanho maior. A gente vai fazer agora um ponto intermediário, que é o meio ponto alto. Mas vamos lá. Forma que os demais pontos, no ponto meio alto, a gente vai apoiar com o dedão, passar através do indicador para tensionar o fio, só que ao invés de colocar no segundo ponto, a gente vai começar na terceira correntinha. Por quê? Porque a gente precisa que o ponto tenha altura. A diferença é que você não vai introduzir direto na alcinha. Antes de você introduzir na alcinha, você vai dar uma laçadinha na agulha. E aí você introduz na alcinha buscando o ponto. Vai ficar 3 argolinhas na agulha. Laça de novo e passa pelas 3 argolinhas. Laça o fio, passa pela alcinha e puxa. Vai ficar 3 alcinhas na agulha. Laça o fio e puxa tudo de uma vez só. Laça o fio,
passa na argolinha, 3 laçadinhas e finaliza o ponto. Na alcinha, 3 argolinhas e finaliza o ponto. Na alcinha, 3 alças e finaliza o ponto até o final. Dá até pra pôr um daqueles acelerador assim. E vai ficar dessa forma aqui. Aí em seguida a gente vai fazer o penúltimo ponto, que é o ponto alto. Ele vai ser o principal ponto utilizado na nossa peça da videoaula hoje. No meio ponto alto, a gente pulou 2 correntinhas para dar altura. No ponto alto, a gente vai pular 3 correntinhas. Você vai contar 1, 2, 3. E na quarta correntinha, você vai laçar o fio, introduzir a agulha na quarta correntinha, fazer uma alcinha. E diferente do meio ponto alto, você vai laçar novamente a agulha e vai passar somente entre as 2 primeiras alcinhas. E vai continuar com 2 alcinhas na agulha. Laça de novo e arremata o fio. Laça a agulha, passa na correntinha e vai formar mais uma alcinha. Vamos ficar com 3 alcinhas na agulha. Laça o fio, arremata só 2 alcinhas e finaliza arrematando as 2 restantes. E assim a gente vai caminhar. Introduz a agulha, fica com 3 alcinhas, arremata as 2 primeiras alcinhas e as 2 restantes. Introduz a agulha, arremata as 2 primeiras alcinhas e as 2 restantes, até o final. Laça a agulha, introduz, arremata, arremata. Arremata, arremata. Arremata e arremata. Aí já pode acelerar até o fim. E por fim ele fica dessa forma. Você pode notar que ele é um ponto mais aberto. Dá pra ver os buraquinhos em volta dele. O último ponto é o maior, o ponto alto alongado ou ponto alto duplo. Por que que ele é um ponto alto duplo? Porque quando a gente faz o ponto alto, a gente dá apenas uma laçada na agulha. Nesse caso, a gente vai dar 2 laçadas na agulha. Para ganhar altura, se o ponto alto tinha que pular 3 correntinhas, nesse caso a gente vai pular 4 correntinhas e vai começar na quinta. Então, vai ficar 2 laçadas na agulha, pula 1, 2, 3, 4. Na quinta, eu introduzo a agulha e faço mais uma alcinha. A gente vai ter 4 alcinhas na agulha. Introduz a agulha, fecha 2, introduz a agulha, fecha 2, introduz a agulha, mais 2. 2 voltinhas novamente. No próximo ponto, mais uma alcinha. Arremata 2 e arremata 2. 2 laçadinhas. Próximo ponto. Arremata 2 e arremata 2. 2 laçadinhas na agulha. Próximo ponto. Arremata 2 e arremata 2. Ele vai ficar mais altinho e mais vazado até o final. Arremata, arremata, arremata. Vou soltar mais o fio aqui.
Tô mexendo na posição da mão, tô com medo de fugir da câmera aí. Mas acho que tá... Tá tranquilo. Ô moço, consegue ver daí? Acho que puxa um pouquinho mais pro lado. Pra cá? Pra mim? Consigo ver a filmagem? Ah, tá bom, assim, tá bom, tá ótimo. Tá. Vamos ver se tá pegando a mão dela. Tá pegando. A gente finaliza e ele vai ficar assim, ó. E bem mais vazadinho e mais alto que os demais. Agora vem a melhor parte, a gente vai começar a fazer a peça. A peça é composta de vários quadradinhos. O quadradinho é uma receita universal, mas eu vou ensinar o passo a passo dela, como que eu costumo fazer e como eu costumo emendar os quadradinhos para que ele forme o nosso cropped. A gente vai começar do mesmo jeito que eu ensinei no começo, a correntinha, torce o fio, pega a laçadinha, passa por ele para fixar e vamos fazer 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5. E vamos fechar esse círculo. Introduz na última correntinha e faz um ponto baixíssimo, que é um ponto de finalização. Aqui nós vamos trabalhar para formar os 4 cantinhos do quadrado. Vamos subir 3 correntinhas, que é a altura de um ponto alto. Laça a agulha. Dentro do círculo, a gente faz o primeiro ponto alto, fica 2, contando com a correntinha. Mais um ponto alto. E vai formar 3 pontos. 2 correntinhas, mais 3 pontos dentro do círculo. 1, 2 e 3 pontos altos. 2 correntinhas, 3 pontos altos, mais 2 correntinhas, 3 pontos altos e finaliza com 2 correntinhas. Para finalizar essa carreira, você vai contar aqui 1, 2, 3 correntinhas. A terceira correntinha é o topo do nosso ponto alto. Então, você vai introduzir a agulha e arrematar com um baixíssimo. Aqui, o que a gente tem? 4 bloquinhos e 4 espacinhos com 2 correntinhas. Cada bloquinho vai ter 3 pontos altos e cada cantinho vai ter 2 correntinhas. Ele vai ficar assim. Vamos continuar. Em seguida, a gente vai colocar mais 3 correntinhas, que é a altura de um ponto alto, e uma correntinha de separação. No buraquinho que tinha as 2 correntinhas, a gente vai colocar 3 pontos altos. É o nosso primeiro bloquinho. 1, 2, 3. Vai ficar assim. 2 correntinhas. Sempre em todas as quinas vai ter 2 correntinhas. E quando for separar um bloquinho de outro bloquinho, nós vamos ter apenas uma correntinha. No mesmo buraquinho, toda a quina vai ser igual. 3 pontos altos. Um pontinho de separação, 3 pontos altos. Achei que tinha câmera apagada. 2 correntinhas e mais 3 pontos altos.
uma correntinha, 3 pontos altos, duas correntinhas e 3 pontos altos. Uma correntinha de separação e na última quina nós vamos colocar 3 pontos altos, duas correntinhas e fazer apenas 2 pontos altos. Porque aqui a gente tem as correntinhas que vai dar altura para o nosso último ponto alto. A gente conta 1, 2 e 3 e arremata com baixíssimo. Nesta carreira, a gente vai ficar cada quina com 2 bloquinhos, um pontinho de separação, mais 2 bloquinhos em cada quina. Sempre as pontinhas vão ter 2 correntinhas. E assim a gente vai subir pelo menos mais 2 carreiras. Vai depender muito o tamanho do quadradinho do seu fio. O fio que eu tô usando, ele tem uma espessura média. Tem fios que são mais grossos, outros que são mais finos. Então, o tamanho do quadrado vai depender do fio. Aqui, pra gente subir, a gente faz 3 correntinhas e 2 pontos altos nesse buraquinho. Ficando assim. Na quina, vai ter que ter 2 bloquinhos com 2 pontos de separação. Então, a gente faz uma correntinha, 3 pontos altos, 1, 2 e 3, 2 correntinhas e no mesmo buraquinho a gente faz 3 pontos altos. Uma correntinha de separação. Agora a gente tá no meio do quadradinho, então aqui é só 3 pontos altos. Sempre vai obedecer uma sequência. Quando você estiver na quina, sempre vai ter 2 bloquinhos. E quando você estiver correndo, a lateral do quadradinho é apenas um bloquinho. Na quina aqui, a gente vai voltar a fazer 3 pontos altos, 2 correntinhas e 3 pontos altos. Uma correntinha de separação, mais um bloquinho de 3 pontos altos. Uma correntinha de separação e mais uma quina que é composta de 3 pontos altos, 2 correntinhas e 3 pontos altos. Uma correntinha, mais um bloquinho, 3 pontos altos. Uma correntinha para separar o bloquinho. E na quina a gente volta a fazer 2 bloquinhos com 2 correntinhas. Então, são 3 pontos altos, 2 correntinhas de separação e mais 3 pontos altos. 1, 2, 3. E ele vai ganhando a forma de um quadradinho dessa forma. Finaliza com ponto baixíssimo. Eu vou subir pelo menos mais uma carreira. 3 pontos para dar altura. Nesse ponto, mais um pontinho de separação e a gente pula para o próximo buraquinho. A gente vai alternar entre começar um bloquinho com 3 pontos e um ponto alto que representa 3 correntinhas e mais um ponto de separação, que é esse caso aqui. Você vai visualizar 3 correntinhas, uma correntinha de separação e eu já pulei para o próximo buraquinho.
Então, aqui a gente vai colocar 3 pontos. Uma corrente, agora vai seguir na quina, 2 bloquinhos com 2 correntes de separação. 1, 2, 3 pontos, um bloquinho. 2 correntinhas e mais 3 pontos. A gente faz depois da quina um pontinho de separação e aqui a gente vai ter 2 espacinhos. Conforme for crescendo o nosso quadradinho, vai ter mais buraquinhos de espacinhos na lateral. Nesse a gente vai ter 2 espacinhos e 2 bloquinhos de 3. Então, a partir da quina e do pontinho de separação, a gente vai nesse buraquinho fazer mais 3 pontos altos. 1, 2, 3 pontos altos. Um pontinho de separação. 1, 2, 3 pontos altos. E na quina a gente vai fazer 2 bloquinhos com 2 correntinhas. O meu primeiro bloquinho, 2 correntinhas e o segundo bloquinho. Uma correntinha de separação. A gente vai ter 2 buraquinhos. Cada buraquinho a gente vai pôr 3 pontos altos. 1, 2, e 3. Uma correntinha de separação. Na próxima quina, 3 pontos altos. 2 correntinhas e mais 3 pontos altos. Até finalizar o quadradinho. Agora eu cheguei no finalzinho do quadrado. Nessa parte eu acabei de fazer minha quininha, vou fazer mais um pontinho de separação. E nesse buraquinho eu já tenho os 3 pontos altos, as 3 correntinhas que representam um ponto alto, e eu vou colocar mais 2 pontos altos aqui para totalizar um bloquinho. Então, vai ser um ponto alto, 2 pontos altos, e eu vou pôr um ponto baixíssimo na terceira corrente. 1, 2, 3. Desta forma. O primeiro quadrado que a gente for fazer, a gente vai fazer ele até a última carreira. Quando a gente for fazer os demais quadradinhos, a gente já vai ligar um no outro até a forma que a gente desejar. Então, aqui eu vou finalizar, eu corto o fio, eu puxo ele inteirinho da agulha, pego uma agulha de tapeceiro para arremate. Essa daqui, que geralmente a gente vai passar a pontinha do fio na agulha e vai fazer um arremate perfeito. Como é que faz um arremate perfeito? Você vai olhar aqui no topo do trabalho tem uma trancinha igual às correntinhas que a gente fez no início. A gente vai pegar, vai pular um ponto, uma correntinha, vai introduzir na segunda, de trás para frente, e vai ficar com uma laçada. Passa no último ponto, bem no meinho dele, e por trás do trabalho dessa forma, e puxa. Ele vai formar um Vzinho. Aqui atrás a gente vai fazer o arremate. Como a gente vai fazer o arremate? Passa por uma argolinha, vai formar uma alcinha, e por dentro dessa alcinha eu puxo o fio. E agora é só esconder. Eu vou passando no meio da trama
até chegar no meio dos pontos. Eu passo uma vez, 2 vezes e 3 vezes, para ele não soltar. O ponto do miolinho, você não precisa ficar passando agulha, porque as correntinhas não vão soltar. E assim a gente vai ter nosso primeiro quadradinho. Olha que belezinha que ele ficou. A gente vai continuar agora. O intuito é fazer um retângulo e juntar vários quadradinhos. Aqui eu já fiz 3 e juntei 3 quadradinhos. E já iniciei o meu quarto quadradinho, que eu vou unir e formar o nosso retângulo. Como é que a gente vai unir? Deixa eu puxar o fio. Na última carreira eu fiz 1, 2, 3 carreiras. A última, quarta carreira, eu já vou aproveitar e vou emendar com esse quadradinho e esse quadradinho de trás. Como que eu vou fazer? Eu vou subir normalmente, ó, 1, 2, 3, 4, faço um bloquinho, 1, 2, 3 pontos altos, uma correntinha e mais 3 pontos altos, 1, 2, 3 pontos altos. Aqui eu vou dar uma correntinha e a segunda correntinha eu já vou ligar nesse quadradinho aqui. Como que eu vou fazer? Esse aqui é o lado direito da peça e esse é o lado do avesso. Eu vou pegar avesso com avesso e vou encostar uma pecinha na outra. Deixa eu soltar o fio aqui que eu vou trabalhar com esse fio. Desta forma. E essa quina eu vou unir com essa outra quina. Eu pego aqui dentro da quina que tá atrás, passo a agulha e faço um ponto baixo. Aqui você vai ver que ficou 2 correntinhas, que é o equivalente ao espaço das demais quinas. Então, aqui a gente volta a introduzir a agulha no quadrado e forma mais 3 pontos altos. Toda vez que eu fosse fazer, toda vez em que eu ia fazer a correntinha, eu vou unir aqui. Então, eu coloco a agulha dentro do espaço, faço mais um ponto baixo, porque aqui haveria mais uma correntinha. E assim a gente vai continuar unindo, ó. 1, 2, 3, e eu uno. Um ponto, 2 pontos altos, 3 pontos altos. No lugar da correntinha, vou fazer um ponto baixo, unindo um quadradinho com o outro. E vou voltar a fazer agora a última quina. 1, 2, 3 pontos altos. Uma correntinha e na segunda a gente une, que vai dar o equivalente a 2 correntinhas. Aí aqui a gente vai fazer a próxima carreira reta, sem união. E a terceira fileirinha vai ser unindo um lado com o outro. Aqui a gente vai continuar então. 3 pontos altos. 1, 2, 3. Uma corrente. Mais 3 pontos altos. No próximo espaço. Uma corrente. 3 pontos altos. Uma corrente e 3 pontos altos. Essa quininha eu vou unir com a outra com um ponto baixo, uma corrente e um ponto baixo na outra quina. Avesso com avesso, um de costa pro outro, dessa forma. Eu faço ponto baixo para unir, equivalente a 2 correntes. E assim eu continuo. 1, 2,
3 pontos altos. Eu vou pegar o próximo espaço, fazer um ponto baixo, 3 pontos altos. Aí, aqui também, ao invés de colocar uma corrente, nós vamos fazer mais um ponto baixo para unir. No próximo espaço, 3 pontos altos. Mais uma união. E vamos unir a última quina. 1, 2, 3. Uma corrente. Um ponto baixo. E finaliza o nosso quadrado com 3 pontos altos, uma corrente e 2 pontos altos, porque o terceiro a gente vai contar 1, 2, 3 correntes e finalizar com ponto baixíssimo. Aqui nessa carreira a gente não vai cortar o fio, porque a gente vai fazer uma fileira de acabamento na parte de cima e na parte de baixo. Na minha amostra, a gente vai ter um retângulo pequenininho, mas na peça vai ficar assim. Na peça fica desse tamanhão e eu juntei vários quadrados. Nessa minha peça, eu usei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, mais 6 mais 8, 14 quadradinhos. Aqui a gente nota que tem mais uma carreirinha de acabamento e uma outra carreirinha de acabamento, certo? É uma forma retangular. Então, como que eu vou saber que essa forma cabe exatamente em mim? Eu vou tirar a medida do busto, vou tirar 10 centímetros do busto da pessoa que eu vou fazer o cropped e vou tirar mais ou menos uns 7, 10 centímetros. Na minha medida aqui, eu tenho aproximadamente 38 centímetros. Dá para um tamanho M até um G pequenininho. A minha peça, ó, pequenininha, a minha amostra. Como que nós vamos fazer a fileirinha de acabamento para continuar? Aqui onde eu parei, eu vou introduzir no espaço, fazer um ponto baixo e uma correntinha. E vamos continuar. 1, 2 pontos altos. Eu não vou dar a correntinha de espaço aqui, porque eu não quero que ele fique aberto. Eu quero que ele fique mais fechadinho, mais anatômico no corpo. Então, aqui eu já vou pular para o próximo espaço e vou fazer mais 3 pontos altos. Na quina, na junção aqui entre um quadradinho e outro, como que eu vou fazer? Eu, na primeira quina, faço um ponto alto, na divisão eu ponho mais um ponto e na outra quina um outro ponto e pulo para o próximo espaço. E assim eu vou fazendo todo o acabamento em volta do meu cropped. 3 pontos altos. Diz que corta tudo. Até chegar no final. Essa fileira de quadradinhos vai servir para deixar o trabalho mais linear e não ficar essas bordinhas com voltinhas que ficou aqui, ó. Vai ficar mais linear. E vai ajudar a ajustar no corpo também. A gente continua até chegar no final. 3 pontos altos em cada espacinho, dessa forma. Nas quinas a gente divide o ponto, distribui até finalizar.
Aqui a gente pega a primeira correntinha e arremata. Um dos lados a gente vai arrematar e no outro a gente já vai começar a alcinha. A gente arremata daquela forma, passa no meio do ponto, dá um nozinho aqui na costa para não soltar e passa o fio pela trama. Eu gosto de passar 3 vezes para ficar bem firme, dessa forma. Olha, não sei se dá pra ver direitinho, mas vamos mostrar aqui. Dá pra perceber que a bordinha ela ficou um pouco mais curvada e isso ajuda a encaixar no corpo, fica muito mais anatômico. Vamos passar para a última borda e as alcinhas. A alcinha é bem legal. Dá pra você escolher vários modelos. Eu escolhi esse que parece um frufruzinho. Ele fica estilo um babadinho. E no corpo fica lindo. Vamos lá. Como a gente vai fazer? A gente passa o fio pelo buraquinho, dá um nó para ele não escapar, deixa um pouco de fio para você conseguir arrematar depois. Se o fio ficar pequeno, você não consegue arrematar. Tensiona o fio com o dedo, passa a agulha e faz a primeira alcinha. 1, 2, 3 correntinhas. Dentro desse buraquinho eu vou fazer mais 3 pontos altos. Sem correntinha, já tô na quina, um ponto alto nessa primeira quina, um ponto alto entre os quadradinhos, um ponto alto na segunda quina. E da mesma forma que eu percorri todo o cropped na parte de baixo, eu vou percorrer na parte de cima. Eu espero que dê pra visualizar bem, né? Puxo. Dois, 3 pontos. 2, 3 pontos. 2, 3 pontos. Outra quina, um ponto no meio e um ponto nessa quina. 1, 2, 3. Tô chegando no fim. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Aqui é um ponto alto, mais um bloquinho, um pontinho de distância, e assim a gente vai até chegar no final. Na quina a gente coloca os pontos separados desta forma. Aqui tá com pontinho, não tem pontinho. Na quina eu faço dessa forma. Então, a gente já tá chegando no final. Falta apenas mais um bloquinho. 1, 2 e 3.
E eu vou arrematar na terceira correntinha. E aí a base do cropped tá prontinha. Nós vamos fazer agora as alcinhas. Arremata da mesma forma das anteriores, pula uma das correntinhas, na segunda você passa a agulha. Você vai passar pelo meio, daqui você finalizou dessa forma e arremata. Ajusta aqui para ficar da forma correta e fazemos o arremate. No avesso a gente dá um nozinho. E passa. Uma, duas e 3 vezes. Pode cortar que não vai soltar. Aqui da mesma forma. Esse fiozinho que a gente amarrou. Para ele não aparecer, eu vou passar ele também 3 vezes. Uma, duas e 3. Pronto. Agora eu vou medir mais ou menos o espaço que eu quero para que fique o lugar onde vai passar os braços. Eu vou pegar essa medida de referência aqui na frente e atrás. Vou começar da mesma forma que eu comecei os demais e vou amarrar aqui o fio com o nozinho. Deixo uma pontinha para conseguir passar depois e esconder. Aqui nessa parte, a gente vai escolher a medida que vai passar os braços. Eu escolhi mais ou menos essa referência para fazer a parte da frente e a parte de trás. Já dei o nozinho pra gente começar e a grossura da alça vai depender do seu gosto. Você pode fazer com o número de pontos altos que você preferir, 2 pontos altos, 3 pontos altos, do jeito que você gostar mais. Nessa peça daqui, eu fiz com 2 pontos altos. Essa aqui é um ponto alto e esse daqui que tá envolvido com o babadinho é outro ponto alto. Eu vou fazer da mesma forma nessa peça. Então, eu vou subir aqui. O meu primeiro ponto vai ser 3 correntinhas, equivale a um ponto alto. No segundo, eu vou fazer um ponto alto normal. Viro o trabalho, 3 correntinhas. Tá escapando. Um ponto alto normal. E viro o trabalho novamente. 3 correntinhas. Mais um ponto alto. 3 correntinhas. E mais um ponto alto. Até eu chegar na medida que a alcinha passe do meu ombro e dê a volta pelas minhas costas. É muito legal, quem tiver a oportunidade ou estiver fazendo a peça para você mesmo, experimentar conforme você for fazendo. As peças que eu trouxe de referência, eu experimentei no meu próprio corpo, para saber o tamanho da alça, o tamanho do busto e todas as partes. Aí a peça vai ficar do seu gosto. O crochê não precisa ser uma regra, você pode fazer as coisas de acordo com o que você gosta. Eu gosto uma alcinha mais larga, uma alcinha mais grossinha, eu quero sem babadinho, com babadinho, eu quero quadradinhos pequenininhos, eu quero quadradinhos maiores, vai do que você vai gostar. Então, é só você treinar e fazer de acordo com o que você mais gosta. Então, vamos continuar crescendo aqui. 1, 2 e 3. Eu fiz a minha alcinha, ela ficou mais ou menos desse tamanho na minha amostra. E agora eu vou ligar ela ao outro lado do trabalho. Eu vou fazer da mesma forma que eu fiz aqui, ó. Na mesma referência,
Tente deixar ela mais retinha possível, não torça a alcinha, porque se ela ficar torcida não vai ficar legal. E como que a gente vai prender? A gente vai fazer 1, 2, 3. Antes de você fazer o terceiro ponto aqui, você vai deixar com 2 e vai passar o terceiro ponto junto na base, ó. Como se fosse um baixíssimo. E prende. Ele vai ficar bem preso. É muito melhor do que costurar. Quando a gente costura essas alças, não passa muito segurança. E dessa forma, fazendo junto com o trabalho, não tem como soltar. No último ponto, sempre, eu passo dentro do Vzinho e arremato. Eu vou arrematar com jeitinho, que essa parte é mais difícil. Aqui, como o babadinho vai ficar do outro lado, eu vou arrematar novamente. E eu vou começar o babado desse lado de cá. Quando eu for fazer a outra alça, o fio já vai parar na mesma posição que eu preciso que o trabalho continue. Então, não é necessário arrematar. Mas, pelo menos uma alça, a gente vai fazer juntas. Então, eu vou demonstrar como é que a gente vai fazer aqui. Deixa eu arrematar bem esse fio aqui antes de começar, para ele ficar preso. Pronto, agora não vai sair. Dá um nozinho, deixa um fio para esconder depois. E a gente sobe 4 correntinhas. As alcinhas, eu costumo fazer com uma agulha mais larga. Nesse caso aqui eu não vou fazer, mas é legal fazer com uma agulha 0,5 milímetro maior, mais ou menos. E eu faço com ponto alto duplo, porque eu quero que elas tenham leveza e elas não precisam ficar muito unidas e firmes. Quanto menor a agulha que você usar, mais firminho vai ficar o trabalho. E quanto maior a agulha, mais soltinho vai ficar. Eu quero babado mais soltinho, então eu vou usar o ponto alto duplo. E nos outros trabalhos que eu fiz, eu usei uma agulha um pouquinho maior também. Dentro de cada alcinha que eu formei fazendo a alcinha, eu vou colocar 4 pontos altos duplos. Então, vou recomeçar aqui, que já temos 2, eu vou fazer 1, 2, 3 e 4. E assim eu faço até chegar lá no final, cada buraquinho 4 pontos. Quanto mais pontos você colocar dentro da alcinha, mais embabadado vai ficar. No meu caso aqui, como o meu trabalho é bem pequenininho, eu coloquei 4. Porém, nos outros que eu trouxe, num deles coloquei 5 pontos e no outro coloquei 6. De acordo com o que eu senti que ficaria mais bonito. Aqui no último buraquinho, vou pôr mais 4 e vou finalizar. Vou mostrar pra vocês como é que finaliza. No 3, 20 e 4. Aí, pra alça não ficar muito solta, eu experimentei várias formas, gostei muito de fixar ela aqui, porque a gente ainda vai fazer mais uma carreira para o babado ficar maior. Eu conto 1, 2, 3 pontos e fixo. Viro o trabalho, 3 correntes. A última carreira eu fiz toda em ponto alto, então aqui a gente vai seguir todinha em ponto alto a carreira. Finalizando novamente, do mesmo jeito que eu fixei a pontinha, eu vou fixar aqui também. Só que lá eu fixei a primeira carreira, então aqui eu vou pegar esse pontinho, que é meu último, conto 1, 2, 3. Calma aí, a gente vai fazer o seguinte, dá uma laçada primeiro. Pega o último pontinho, passa por ele. Conta 1, 2, 3 e passa por aqui.
E aqui a gente vai fazer a última laçada, pra ficar 3 na agulhas. E arremata o ponto. Dessa forma. Depois você esconde todos os fios e o babadinho vai ficar assim, ó. Quando você colocar ele no corpo, ele vai fazer essas ondinhas. Nesse curso você aprendeu um pouquinho sobre crochê, os pontos básicos, os fios, conhecer um pouco das agulhas e por fim a gente terminou com essa peça de cropped. Eu espero que todo mundo tenha gostado e aproveitado o curso. Quem tiver alguma dúvida pode me mandar mensagem nas redes sociais que eu vou responder com muito prazer.